Continuando o capítulo 3 da primeira parte de Memórias de um Suicida, temos que lágrimas abundantes se misturaram a grunhidos de asfixia, mas, apesar de saberem a intensa amargura, já não traziam o macabro característico das convulsões que, no vale, as lágrimas provocam. Foi Mário Sobral que falou. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursou a Universidade de Coimbra e se reconhecia nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado de ordinário era nervoso e fácil. Seria excelente orador se da universidade houvesse saído sábio e não boêmio. No cativeiro do Vale foi das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Com essa razão, iniciou uma série de confidências entre os 10. Não sei por que desejamos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos levasse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque se é difícil a um suicida o consolar-se, certamente não será recordando dores e desgraças passadas que logrou amenizar a penúria que oprime sua alma. Você é forte em dialética, amigo, e o felicito pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de o conhecer em algum lugar. Eu zombei, a quem incomodou muito a quebra do silêncio. Também eu assim creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral. Interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitências, me causava infinito mal-estar, pois que quantas vezes prestasse atenção nele, me lembrava de que também eu trazia ferimento idêntico e me torturava em lembranças atrozes. Esse era Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. E ele prosseguiu. Aliás, eu jamais descri da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isto é, eu sou, pois não morri. Católico militante, irmão remido de Venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais, quando necessário. Creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamar os favores que são de direito obter. Não pode estar mais necessitado deles, revidei, num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor. Não respondeu, mas continuou. Porém, fui muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era aflito e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando a ruína dos meus negócios comerciais me deparou, pois não sei se sabem que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendentes para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava, irremediáveis, acusado por amigos e pessoas da família como único responsável do dramático insucesso, abatido pelas perspectivas
do que sucederia à minha mulher e a meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituei a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais, agora que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos, que a todos nos abatia. Fraquejei na coragem que até então tive e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de me poupar das censuras e humilhações. Mas me enganei. Mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Sim, é lastimável, tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada, como se não tivesse ouvido o precedente. Caí nas trevas da desgraça. Quando tão boas oportunidades encontrei pela vida fora, facultando-me o domínio das paixões para o advento das aquisições honestas. Esqueci de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente, culto, me envaideci com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que reclamavam prazeres sempre mais apaixonantes. A convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo cujas únicas preocupações eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí o perder-me na confusão das inclinações das paixões deprimentes. E depois, quando não consegui mais me encontrar a fim de reconduzir a mim próprio, procurei a morte supondo poder me esconder dos remorsos atrás do esquecimento de um túmulo. Me enganei. A morte não me aceitou. De certo me encontrou demasiadamente vil para me honrar com a sua proteção. Por isso, me devolveu a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva da frente da luz do sol. Porém, minha mãe, essa sim, não se enganou. Eu sou imortal. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação da eternidade em presença daquele que é meu Criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite azarada da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos congestionados, como chamando recordações passadas para o minuto presente, e murmurou arquejante, apavorado, frente à página mais negra que desvirtuava sua consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me. Perdoa-me, eu me arrependo e me submeto, visto que reconheço que errei. Me perdi diante de ti, meu Deus, à frente de desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se me permites, me reabilitarei por amor de ti. Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Mas eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada, porém eu devia ser inferior, ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna, senhora, era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Eu os abandonei por ti, Eulina. Me desinteressei de seus encantos porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras, ou como eras linda, mas não me amavas.
E depois de me arrastares de queda em queda, explorando minha bolsa e o coração, me abandonaste ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me trocar pelo capitalista brasileiro, teu compatriota, que te galanteou. Fui à tua casa, vi-me desfeiteado, supliquei, rastejei a teus pés como louco, desesperado por te perder, como insensato que sempre fui. Implorei migalhas da tua compaixão, em vendo que já não seria possível teu amor. Provoquei discussão, compreendendo que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação, e cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei sem piedade, te maltratei a pontapés. Meu Deus, oh meu Deus, te estrangulei, Eulina, matei-te, matei-te. Parou sufocado em convulsões odiosas de perfeito répobro, para depois continuar como se dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que pratiquei. Apenas um recurso me acudiu, rápido como impulso obsessor, a fim de escapar às consequências que, naquele momento, me pareciam insuportáveis: o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e me pendurei a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer? Eu zombei, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente o ouvia repetir. Aposto em como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, o fez pelo amor platônico de alguma senhora inglesa loira e apessoada? Portugueses ilustres como Vossa Excelência vêm demonstrando ser, gostam de amar damas inglesas. Agora me dirigi a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome recuava a fidalguia. Até essa data ainda, as atitudes do pobre comparsa do grande drama que eu também vivia me irritavam, e sempre que houvesse oportunidade ridicularizava-o, defeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores me custou até corrigi-lo, durante o serviço de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática e poliglota. Cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra, não havia dúvidas, mas que não o impediu de se demorar e mais o monóculo, o frade e a bengala nas pocilgas do Vale Sinistro, durante o interessante estágio que ali fez por se haver suicidado. Isso mesmo eu lancei em sua face muitas vezes, mal-humorado, diante da vaidosa enumeração que fazia dos vários cabedais próprios. O doutor, porém, porque era o doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à verdadeira bondade de coração se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos de orgulho, do egoísmo, de si mesmo endeusar por se julgar superior a todos. Me ouvindo, não respondeu com impaciência, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. Eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia me levou ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas, única explicação satisfatória que pude oferecer ao raciocínio diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida fora.
para alarmar meu coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça, embora procurasse me afastar deles quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa eu compreenderia o que seria senão desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos para depois desfazer-se irremediavelmente no pó do túmulo. Jamais fui dada a namorar de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados a mais, se a filosofia me convenceu, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro? Fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de considerações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não me sobravam horas para cultivar amor junto às damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer de que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Me agarrei ao lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade. Minha mãe, que partilhava das minhas convicções, porque também as recebeu de meu pai, me bastava para a companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste, sonhador infeliz e insatisfeito, apavorado de existir. Incorrigível desconsolo escureceu os dias de minha vida. Encerrando neste ciclo deprimente, vi a tuberculose se apossar de meu organismo, mal hereditário que não me foi possível combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, era destinada à podridão da morte, ao eterno tombo das vorazes do nada. Para que esperaria a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança compensadora no futuro do além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento, do qual todos fugiriam, a própria mãe inclusive. Quem o adivinharia? Temendo os perigos do contágio? Morrer era a solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas. Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor. Nem me será dado raciocinar com tanta finura, mas com o devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável pecado o homem não aceitar a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Jerônimo se intrometeu com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava a um ex-professor de dialética. Como e por que então você se revoltou contra as circunstâncias naturais da vida humana? Isso é, aos sofrimentos que lhe couberam na desoladora partilha, a ponto de confessar que desejou morrer, senhor de Araújo Silveira? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença em um ser supremo, à mercê do pessimismo a que minhas convicções conduziam, para quem o túmulo apenas
traduziria esquecimento, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao choque da desventura e tentasse me matar a fim de poupar a luta desigual e inútil. Mas vocês crentes da paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições infinitas, como dizem, sob cuja direção sábia caminham, vocês, certos da personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele Ser Supremo, para o qual marcha pela ordem natural da lei de atração e afinidade, cair em desespero e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença em um poder absoluto proíbe a infração do suicídio. É paradoxo que não chega a admitir. Portadores de tal ciência, corações iluminados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveriam se considerar deuses também, homens sublimizados, para quem os infortunados seriam meros contratempos de momento. Ou pudesse eu me convencer dessa verdade e não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vês, revidou com lógica férrea o discípulo de Comte, cuja sinceridade me despertou simpatia. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista para o que se passa? Interroguei, cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Ele respondeu simplesmente: nada. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma, não consegui morrer. Era evidente que dúvidas desconcertantes nos atacavam e a ele também. O que não queríamos era nos curvar à evidência. Tínhamos medo de encarar a realidade de frente. Diga algo de você, senhor Botelho. João se atreveu a me castigar. Há muito estima a nos observar, mas tem silenciado sobre sua pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis o motivo que me levaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo, a honra inclusive, e a própria vida. Perdão, amigo da Azevedo, como jogou a vida? Se aí está a nos falar de você. Interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito de me excitar. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto. Desce do seu feio pedestal de orgulho. Vem dizer algo de sua majestosa superioridade. Senti a mordacidade nas descorteses expressões de João, que antipatizou comigo na mesma proporção que eu e a Belarmino, do qual era muito amigo e que deixou um momento de choramingar para me provocar o mau humor. Me aborreci, fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigiu ainda a grave anormalidade. Pois que seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas? Por acaso eu devia qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Pensei, sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. A consideração que aos companheiros de infortúnio o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me via
arremessado era que, no meu caso, existiu injustiça calamitosa, que eu não merecia repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam asilado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque o meu orgulho a tanto não me animava, mas personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de despertar impulsos de pensamento, calando expansões diante de afins, nem sabem dominar emoções, furtando-se à vergonha das devassas no campo íntimo, em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramaram-se do meu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejassem, tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos apegos mentais se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa sinceridade do professor de filosofia e dialética, me convidando à atitude menos descortês do que a que me habituei até então, fez-me aquecer ao convite de João Azevedo. Mas foi dirigindo-me de preferência àquele por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo grave, compenetrado, me concedendo importância ridícula na humilhante situação em que me achava. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, sem manchas, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que existe a 2 palmos do próprio nariz. Fui paupérrimo, fui, porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao passado, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a sua criação, é certo, mas que, o considerando uma incógnita, a desafiar possibilidades humanas de decifrar os seus enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Então, será redundância afirmar que muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes e irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Vamos continuar na próxima etapa.